Fala, internet! Vamos conferir então hoje esse smartphone da Samsung, o Samsung Galaxy J4 Plus. Ele já está há algum certo tempo no mercado, mas ele está agora com um preço muito interessante, por isso eu decidi trazer aqui para vocês. Vamos conhecer aqui então já a arte de caixa do aparelho. Aqui na frente a gente tem apenas o nome J4 Plus, ele vem aqui em alto relevo. Aqui algumas linhas, lembrando a letra J. Aqui do lado direito a gente não tem nada. Aqui atrás a gente tem somente algumas informações referentes ao aparelho, bem como que ele é display infinito, uma câmera de 13 megapixels, 32 GB de memória interna e uma câmera de 5 megabytes. Eu já adianto para vocês, esse aparelho tem apenas 2 GB de RAM e o processador dele, infelizmente, se você tem a intenção de jogar, ele vai deixar muito a desejar. Mas se você não é muito ligado nessas coisas, só quer usar ali um WhatsApp, um Facebook ou ao máximo jogar um Candy Crush, eu acho que esse smartphone vai ser bacana. Então por isso vamos diretamente abrir a caixa para a gente conhecer esse aparelho. Vamos abrir aqui, já removendo aqui a parte. A gente já encontra de cara o aparelho, vamos deixar ele só um pouquinho de lado para a gente poder conferir o que vem aqui dentro dessa caixa. Ele vem com um manual bem interessante, bem simples, de fácil compreensão. E uma coisa que eu já estou achando bacana, ele tem agora 2 slots. Para você poder colocar o cartão de memória, você também tem o slot para poder colocar o nano SIM card e mais o cartão de memória. Achei bacana, daqui a pouco vamos estar conferindo isso daí. Mas vamos observar o que tem no restante aqui da caixa, sobrando aqui ainda o expelidor de chip. Olha só, um expelidor de chip simples. De fato, como é um aparelho, bem dizer, de entrada, tanto questão do processador e questão de memória RAM, que ele é bem fraco, então não era de se esperar que ele de repente tivesse um Type-C. Então nós temos aqui o mini USB comum, esse que você já conhece perfeitamente bem. Temos aqui também um carregador, ele não é Fast Charge. E também está aqui escondido no cantinho, vamos remover aqui, beleza. E temos aqui também o fone de ouvido, esse fone de ouvido que a Samsung já entrega nos smartphones intermediários e de entrada há bastante tempo. Então, praticamente, resumidamente, é isso que a gente tem no conteúdo da caixa. E na película de proteção que vem junto com o smartphone, para a questão de embarque, a gente tem aqui algumas informações, como a tela dele que é de 6 polegadas, uma câmera traseira de 3 megapixels, dianteira de 5, uma memória inteira de 32 GB, ele é Dual Messenger porque ele tem no caso entrada para 2 cartões, então você praticamente pode duplicar qualquer aplicativo que você queira. E também tem uma bateria interessante de 3.300 mAh. Vamos remover aqui então a roupinha dele. A gente pode observar aqui no lateral que ele tem o botão mais e menos. Um pouco mais abaixo a gente tem aqui a gavetinha para a gente poder colocar o primeiro nano SIM card. E na segunda bandeja aqui a gente pode estar abrindo. E aqui é onde a gente vai colocar o nano SIM card e o micro SD. Não sei porque não ficou os 2 slots para o nano SIM card e separado para o outro, ou porque não, um somente bandeja e acomodar no caso os 3, mas pelo menos a gente não é híbrido aqui. O serviço aqui não é híbrido, a gente consegue pelo menos optar. Ou eu quero usar no caso eu posso dar 2 chips, ou se eu quiser usar um só, e eu também não abrir mão terminando do cartão de memória. Interessante essa opção aqui da Samsung nesse aparelho, muito embora já seja uma tendência nas linhas J. Ainda bem que nem nos intermediários a Samsung removeu o pino do fone de ouvido. Aqui um pequeno microfone e aqui a entrada do mini USB. Aqui na parte direita a gente tem apenas o botão Power e uma perfuração onde sai o som. Então, dependendo da forma que você estiver usando, se você estiver jogando principalmente, às vezes se você colocar o dedo aqui em cima é muito provável que o dedo vai terminar atrapalhando e abafando o som, mas isso já é uma tendência que já vem nos smartphones da Samsung na linha J, que praticamente pode se dizer extinta, porque agora tem a linha M e a linha A que praticamente vem substituir todos esses smartphones. Mas ainda é uma boa opção, principalmente pela questão do preço. O Galaxy J4 Pro tem uma tela de 6 polegadas e uma resolução de 1480 por 720 e uma densidade de PPI de 274. De fato, a gente não consegue enxergar os pixels, eu até achei uma tela interessante para esse smartphone. Obviamente que o tom de preto aqui ele termina sendo um pouco lavado, até pela densidade de PPI, pela qualidade de tela aqui, ela não é uma Super AMOLED, mas sim uma LCD. Obviamente tem as outras IPS LCD de qualidade superior a essa, mas você consegue aqui consumir tranquilamente os seus conteúdos. Gostei da pegada do smartphone, por mais que o seu corpo não seja em alumínio, mas em plástico, ele não escorrega facilmente, então ele tem um bom grip. Gostei da interface do smartphone.
Ele vem com poucos aplicativos instalados, mas a gente encontra os pacotes da Microsoft como o Word, Excel, PowerPoint, OneDrive e LinkedIn. Puxando aqui para cima a gente vê a galeria, a gaveta de apps. Vem com pouca coisa, já instalei aqui alguns joguinhos, algumas coisinhas, mas você vê que ele é bem limpo, não é mais como antigamente a TouchWiz, que vinha carregado de coisas desnecessárias que a gente não conseguia sequer estar desinstalando. E uma coisa bacana que a gente pode observar é que ele já está atualizado para a última versão do Android, o Android 9 Android Pie. No quesito segurança, se você observar bem, ele não tem nenhuma elevação, não tem um relevo aqui que a gente pode observar para você encostar o dedo e fazer o desbloqueio. Nem aqui na parte da frente, bem como na parte de trás, você vê que ele é praticamente liso, não tem nada aqui. Será que de repente o desbloqueio dele é ultrassônico, algo parecido que você somente toca na tela de desbloqueio? Não. Infelizmente, esse tipo de tecnologia ele não é embarcado aqui nesse smartphone. A única coisa que você consegue usar, no caso, são código PIN, ou se você quiser fazer aqueles de swipe, ou algo que também eu acho muito desnecessário, que não é nem um pouco seguro, que é a questão do desbloqueio facial. Por ano de 2019, esse smartphone ainda é fluido para algumas tarefas. Você consegue, por exemplo, abrir aqui a calculadora, vamos ver aqui mais algum outro aplicativo, por exemplo, esse daqui. A gente consegue ainda usar ele em tela de modo dividida, se a gente entrar aqui nessa opção, e aqui a gente usa aqui, você consegue usar tranquilamente dois aplicativos ao mesmo tempo, sem ele estar engasgando. Obviamente, se a gente for para o quesito de jogos, não são todos os jogos que ele vai conseguir abrir, mas eu estou com um game aqui instalado para a gente fazer uma ilustração mais ou menos daquilo que ele consegue rodar. Testando a potência do smartphone, obviamente que ele não vai rodar como esse daqui, o Asphalt 8, ele não vai rodar com gráfico no último, mas ainda a gente consegue jogar. Você vê que ele não está tendo lag, ele teve uma queda da textura, obviamente que não dá para rodar no último, mas você vê que ainda a gente consegue rodar alguma coisinha ainda nesse celular. Principalmente se você curte games ainda mais simples como Alex Jump, Candy Crush, pode ficar tranquilo que ele vai rodar numa boa. E um serviço que a gente não podia deixar de comentar é, obviamente, a sua câmera. Como a gente pode observar, em ambiente claro, você consegue tirar ali uma fotografia aceitável. Agora, se a gente mudar esse quadro para algo mais escuro, como você pode observar, infelizmente ela é bastante sofrida e o ISO é bem estourado. Se a grana está curta e você não está querendo investir no flagship, ainda por ano de 2019 compensa levar esse smartphone se você não vai querer explorar muito esse aparelho, se você não tem a intenção de rodar jogos pesados e dependendo das tarefas, principalmente no quesito fotografia, você vê que não dá para a gente contar tanto com esse aparelho, mas dá para tirar ali em um ambiente claro, você consegue tirar ali boas fotografias. Mas no quesito de processamento, no questão de hardware, a questão dele já é praticamente para intermediário para baixo. Ele tem um processador de 1.4 GHz, no caso quad-core, e o chipset dele é o Snapdragon 425. A GPU dele, a placa gráfica, é uma Adreno 308 e infelizmente ele só conta com 2 GB de memória RAM. Infelizmente, boa parte dos jogos, muitos aplicativos podem terminar dando um gargalo. Mas pelo menos você consegue ter ali 32 GB de memória interna para você estar guardando os seus arquivos, para você estar ali baixando o seu jogo preferido, entre outras coisas, mas você também consegue expandir a sua memória até para 512 GB. Então, se você está com uma grana curta, se você é uma pessoa, um hard user, se você não gosta de explorar o máximo que o smartphone tem, até porque não é tanta coisa que a gente vai conseguir fazer assim com esse aparelho. Então, você pode levar esse smartphone pelo menos por ano de 2019, 2020, talvez até 2021. Ele ainda não vai ter um gargalo. Não é certo que ele vai ter ainda algum update de firmware, mas pelo menos ele está ali no Android Pie, já é praticamente a gente pode dizer que já é um Android atualizado, é o último que a gente tem no momento, então você ainda consegue fazer muita coisa com esse aparelho. Agora, se você quer um pouco mais de desempenho, se você quer fotografia, aí eu já aconselho você pegar pelo menos o J8, se você ainda quiser ficar nessa linha J, ou já logo migrar para a linha M ou a linha A, se você é fã da Samsung. Agora, se você não faz tanta questão assim, a gente tem aqui um Xiaomi Redmi Note 7, lembrando mais uma vez, link aqui embaixo na descrição, para você estar adquirindo, realmente é um aparelho muito bom.
Mas agora eu quero saber a sua opinião, o que você achou referente a esse smartphone. O preço médio dele nas lojas está girando em torno de R$670. Realmente é um preço interessante para um smartphone desse, que você ainda consegue tirar umas fotos razoáveis de dia. Não vai ser todos os jogos que você consegue rodar, mas pelo menos alguns deles rodam no médio para baixo. E você ainda tem um tempo de vida útil desse aparelho, pelo menos por 2 anos. Se você é aquele cara que gosta sempre de estar trocando aparelho, então eu acho que é uma boa, você ainda vai conseguir usar esse aparelho durante algum tempo. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você achou referente a esse aparelho? Coloque aqui embaixo no campo de comentários. Se você não é inscrito no canal Caixa Aberta, aproveita também, clica aqui embaixo, faz a inscrição, clica também no sininho e dá aquele like para avaliar o nosso canal. Eu vou ficando por aqui, eu espero encontrar vocês numa próxima, pessoal. Até lá!